Bem, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem a satisfação de receber o Dr. João Dunley Franco Filho, que é um intensivista, nutrólogo, é membro da AMIB, é membro do TENUT, intensivista do Grupo Hospitalar Conceição, do Pronto Socorro Alegre, do Hospital Bruno Born e também é membro da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, né, com uma vasta experiência aí em suplementação nutricional. O João, quando eu cheguei de volta na PUC, ele se mandou, né? Me deixou lá, o João, e foi para outros ares aí. Então, João, contigo a palavra aí, uma satisfação tê-lo conosco aí hoje. Ok. Doutor Fernando, muito obrigado pelo convite, um prazer rever amigos intensivistas. Já vi ali do professor Ciro, doutor Ederlon, tá? É um prazer. Quando a gente estava conversando dos assuntos, tá, para essa conversa, eu me lembrei sempre que eu vejo muitas vezes dificuldades, assim, problemas de intensivistas de manejo de pacientes em uso de pacientes cirúrgicos, quando as coisas complicam em relação a esses pacientes. E por isso que eu achei que esse era um assunto interessante de ele ser abordado nessa conversa. Quando a gente está falando dos nossos pacientes críticos, eu queria abordar primeiro alguns conceitos de terapia nutricional e o que a gente está entendendo em relação aos pacientes hoje, que é algo diferente do que a gente pensava em alguns anos atrás. Tá? Vamos lembrar que a gente tem um paciente que passou por um processo de agressão, né? Seja isso um trauma cirúrgico, um processo de infecção, sepse, queimados. Eu trabalho numa unidade de queimados, onde eu estou de plantão agora da noite. Tá? E esses nossos pacientes têm uma jornada ali dentro, que dura mais dias, menos dias. Os meus na unidade de queimados ficam muitos dias internados. Esses pacientes chegam numa fase mais aguda da doença, vão passar por uma série de insultos que se repetem, depois a alta da UTI até a alta do hospital. O início desse processo sempre se dá com uma agressão muito grande, um catabolismo muito intenso, muita dependência dos pacientes, e depois eles começam, na medida em que eles conseguem sobreviver e começam a melhorar, eles entram numa rota, então, de um anabolismo que leva realmente muito tempo nessa recuperação, muitas vezes com desenvolvimento de fraqueza adquirido, que a gente tem chamado também de síndrome pós-UTI. Independente do que seja o fator que dispara o processo da doença, tem se trabalhado com um entendimento de que isso se divide em algumas fases, da injúria aguda, uma fase mais subaguda, em que as coisas estabilizam. Naqueles primeiros momentos, nós vamos trabalhar muito a ressuscitação, um processo de uma resposta neuroendócrina mediada por hormônios contrarreguladores, catecolaminas, um estresse simpático e hormonal muito grande, um processo de inflamação e, muitas vezes, falência até e disfunção da mitocôndria, que significa uma dificuldade do paciente de poder prover energia, conseguir lidar com um processo tão grande e capacidade de tolerar cargas calóricas dentro desse processo. Nós vamos ter depois uma persistência de um processo inflamatório catabólico que depois começa a melhorar, diminui a resistência anabólica, nós entramos num processo depois de anabolismo.
Ao mesmo tempo, nós temos um processo de resistência insulínica que, junto com o hipercatabolismo, leva ao que a gente vê muito de desglicemia nos pacientes. Podemos ter como resultado reabilitação, a volta para casa ou, infelizmente, o falecimento dos nossos pacientes. Dentro de um primeiro momento, desses primeiros dias da doença, que se costuma chamar de uma fase aguda precoce, nós temos esse estresse hipercatabólico, com quebra muscular, disfunção na mitocôndria, resistência insulínica, ativação de autofagia, limpeza das organelas danificadas. Passamos por uma fase que dura mais alguns dias de perda muscular que persiste, começa a ter alguma resposta anabólica dos pacientes, mas ainda muitas vezes um uso prejudicado do alimento e da carga proteica. E começa a responsividade anabólica dos pacientes. Depois nós vamos ter uma fase de recuperação. Nessa fase de recuperação, a gente tem uma outra preocupação, desse déficit todo, desse consumo todo, que é a manutenção de uma oferta proteico-calórica que possibilite, junto com o exercício, uma reabilitação dos pacientes. Então, seja quais são os estressores, nós vamos passar por um catabolismo descontrolado, resistência anabólica, o que leva a que esses pacientes apresentem uma perda proteica muito acelerada, que leva à fraqueza adquirida na UTI, ou que a gente pode dizer também de uma polineuromiopatia, porque existe um comprometimento muscular muito grande. No início, então, a gente passa a ter um receio de alimentar os pacientes muito, porque junto com esse catabolismo todo, o organismo produz energia endogenamente. Então, se eu oferecer muito alimento nesse momento, eu induzo o risco de hiperalimentar. Depois que a gente sai dessa fase ali de 7 dias e passamos por uma doença mais prolongada, que começa o anabolismo, a gente tem um outro receio, que é o paciente não receber alimento em quantidade suficiente e o medo do underfeeding, de subalimentação dos nossos pacientes. Então, esse gráfico tem mostrado o que a gente precisa se preocupar. Tá? Na admissão na UTI, eu talvez não preciso pensar em alimentar, mas apenas manter alguma carga de glicose para que eles não venham a fazer hipoglicemia e tentar controlar a glicemia, sempre lembrando que a recomendação é que fique no máximo em 140 a 180. Naquela fase inicial precoce, até o 3º dia, se for possível, na nutrição enteral, em baixas doses. E a gente vai discutir daqui a pouquinho que talvez quando os pacientes não possam usar a nutrição enteral, as recomendações mais recentes têm sugerido que mesmo a utilização de nutrição parenteral em doses baixas nesse período em que eu não consigo usar nutrição enteral pode ser benéfico, desde que a gente mantenha ofertas calóricas controladas. A partir do 3º, 7º dia é que a gente começa a se preocupar em aumentar a oferta calórica e começam umas discussões de quando iniciar nutrição parenteral para esses pacientes. Sempre se preocupem quando a gente está iniciando a alimentação, principalmente nos pacientes com jejum prolongado que já vêm desnutridos, com a realimentação. Muitos pacientes que são cirúrgicos já vêm desnutridos previamente, já vêm de internações prolongadas. Isso que a gente queria trazer nesse momento. Hoje temos o entendimento que, claro, a primeira maneira de conseguir alimentar os pacientes é o uso da nutrição enteral e precoce, que é o início da terapia nutricional por via enteral em até 48 horas da internação. Mas aqui começam discussões para a gente trazer. Se nesse período a gente tem a partir de 48 horas a perspectiva de que esse paciente não vai conseguir receber terapia nutricional por via enteral, as recomendações, as diretrizes já são de
em pacientes que são desnutridos, que eu não consigo iniciar a alimentação por via enteral, considerar a nutrição parenteral de uma maneira mais precoce. Naqueles pacientes que tem, eu vou mostrar daqui a pouquinho algumas ferramentas para mostrar como a gente pode classificar os pacientes como aqueles que têm risco nutricional. Se durante a primeira semana os nossos pacientes não conseguem alcançar em torno de 60% da sua oferta, principalmente nos pacientes em risco nutricional, a gente deve considerar também o uso da nutrição parenteral de uma maneira mais precoce. Esse é o gráfico também direto da diretriz da Sociedade Europeia, que quando fala de iniciar a nutrição parenteral de uma maneira mais precoce, coloca ali que a gente tem que fazer triagem e avaliação. O que a gente quer dizer com triagem e avaliação? Pensem que nem todos os pacientes que nós temos dentro da UTI são iguais. Nós temos pacientes que vêm para pós-operatório simples, nós temos pacientes que vêm por questões de arritmia, que vão ficar poucos dias dentro da UTI por infarto, mas nós temos pacientes muitas vezes que são idosos, que já chegam debilitados, tendo perda de peso antes. Então eu preciso separar quem são os pacientes. E aí entram ferramentas de a gente dizer quem é desnutrido. Eu vou apresentar algumas delas para vocês poderem identificar quem são os pacientes que vocês estão lidando. Porque a identificação disso é que determina quando é que eu penso em iniciar a terapia nutricional parenteral mais precocemente, mais próximo de até 72 horas da internação, ou nos pacientes que eu posso esperar tranquilamente até 7 dias para começar a alimentação. Sempre a indicação da terapia nutricional ela é dependente de um desequilíbrio entre o que o paciente precisa comer, que é uma demanda aumentada, e uma ingestão reduzida. O fiel dessa balança é o que nós chamamos de triagem e avaliação nutricional. Uma das ferramentas que a gente utiliza sempre é essa aqui, chamada de NRS 2002. Nos locais onde eu trabalho, é a ferramenta que é mais utilizada. E que ela envolve, isso tem tabelas, os nutricionistas conhecem, a gente pode achar isso facilmente, a gente tem isso instalado dentro do sistema de prescrição, do sistema de prontuário eletrônico dos pacientes, usando uma dessas ferramentas, que é o NRS, que faz perguntas como perda de peso, ingestão na última semana, o IMC, e se o doente está gravemente doente. Dentro disso, a gente separa quanto de perda de peso e classifica entre 1, 2 e 3, então é uma escala, não tem muita discussão. Quanto perdeu de perda de peso, quanto está se alimentando e de que doença nós estamos conversando. Todo paciente que tem uma classificação que some mais do que 3 pontos, idosos somam mais 1 ponto, são pacientes em risco nutricional, que diz que então eu preciso iniciar terapia nutricional de uma maneira mais precoce e não ficar esperando muitos dias. Esse score, chamado Nutric, foi desenvolvido por um grupo canadense, e o primeiro score definido, utilizado para pacientes de terapia intensiva. Vocês vão ver que ele envolve fatores de gravidade, nem tanto fatores nutricionais, mas faz pontuação pela idade, pelo Apache e SOFA, que eram os critérios utilizados na época, hoje a gente vai pensar no SAPS-4, número de comorbidades, tempo de internação antes de vir para a UTI. Embaixo é a interleucina 6, mas ninguém acaba utilizando. Então, quando os pacientes têm uma pontuação de 5 pontos dentro desse critério, do Nutric Score, esses pacientes têm risco nutricional. E são pacientes que eu devo, então, planejar a terapia nutricional de uma maneira mais
precoce. Essa é uma das ferramentas que a gente pode utilizar. Eu lembro sempre disso, pensando em idade, tempo de internação, disfunções orgânicas, né? Esses são os pacientes que são mais graves, então eu sei que eu preciso pensar em iniciar mais cedo, não com ofertas proteico-calóricas maiores. Vamos pensar nessa diferença. Uma outra ferramenta que a gente utiliza, mas ela é mais subjetiva e acaba não sendo tão utilizada atualmente, é essa avaliação global subjetiva, mas hoje, inclusive, a recomendação das sociedades tem sido esta outra ferramenta aqui, que se chama GLIM, que tem padrões similares, né? Vejam, a perda de peso, o IMC, a perda de massa muscular do paciente, isso a gente pode usar por antropometria, por ecografia muscular na beira do leito, olhando o quadríceps dos pacientes. E critérios etiológicos, eu sempre preciso separar. Por que esse paciente perdeu peso? Por que ele não está se alimentando? Porque ele tem redução da ingestão ou porque é um doente muito inflamado, mais gravemente doente. Então, quando a gente junta essas duas pontuações, então está aqui na tabela para vocês olharem, eu vou definir que o meu paciente tenha desnutrição, perda de peso, ou IMC, ou a perda de massa muscular. Mais um outro critério, que seja redução da ingestão, sintomas gastrointestinais, má absorção ou inflamação, que é o que acontece em sempre os nossos pacientes dentro da UTI. Tá? São esses pacientes, eu preciso já pensar no início da terapia nutricional de uma maneira mais precoce. Tá? Todas as diretrizes vão dizer que nutrição enteral precoce, dentro de 48 horas, é o melhor caminho para os nossos pacientes. Isso está em todas as recomendações. Só que hoje a gente pode pensar que se o meu paciente já tem sinais de desnutrição e ele não tolera a nutrição enteral, para esses pacientes que são desnutridos, a utilização de nutrição parenteral de uma maneira mais precoce, ela é adequada. Tá? Desde que eu inicie com valores mais baixos que a gente vai comentar daqui a pouco. Tá? Não há um risco maior de complicações hoje. Tá? Os estudos têm nos mostrado isso quando eu utilizo nutrição parenteral ou nutrição enteral, quando o paciente não consegue utilizar a nutrição enteral para a gente iniciar isso de uma maneira mais precoce. Tá? Nos pacientes que têm risco nutricional, como vocês podem ver que a gente colocou aqui. Tá? Esse é outro artigo que lembra para nós que quando eu tenho a indicação de nutrição parenteral suplementar ou total, ela tem que ser individualizada, principalmente no paciente que é desnutrido ou em alto risco nutricional. Esses são os que vão ter benefício da combinação de nutrição enteral ou só nutrição parenteral dentro da fase aguda da doença, tá? Que vai ser o NRS maior do que 5, 3 é alto, isso é maior que 5 é alto risco nutricional, são os pacientes que vão ter benefício de a gente iniciar mais precocemente, ao invés de ficar aguardando até 7 dias, como algumas diretrizes ainda têm falado. A Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral enteral coloca mais ou menos do mesmo jeito, né? Pacientes com alto risco ou já desnutridos, que eu não posso utilizar o trato gastrointestinal e devo iniciar a nutrição parenteral assim que vencida a fase de ressuscitação e estabilização dos pacientes. Tá? Então, não devo usar sistematicamente, mas naquele paciente mais grave, no paciente que já vem com sinais de desnutrição. Então, pensem sempre, idosos, pacientes que têm múltiplas disfunções, pacientes que já estão internados, vai ter Apache, SAPS-4, SOFA mais elevado. Esses são os pacientes que terão benefício de iniciar mais precocemente, mas não mais agressivamente em termos de quantidade.
Nutrição enteral é terapia de primeira linha, nutrição parenteral complementa isso quando o trato gastrointestinal não é funcional. Nutrição parenteral periférica, que está ali no cantinho, é algo que a gente acaba usando muito pouco dentro da UTI. Eu tenho experiência em usar isso em pós-UTI, ilho pós-operatório, em alguns pacientes no momento pré-operatório. E o conceito de nutrição parenteral suplementar é quando o meu paciente tolera a dieta enteral, mas ele não consegue tolerar o que ele precisa. Tá? Aí eu posso suplementar a oferta dele com a utilização de nutrição parenteral. Quando a dieta oral ou enteral não atinge nem 60% das suas necessidades. Tá? Então, é isso que a gente tem mostrado, e as evidências atuais. Então, a gente está citando ali 2 artigos, que o Calories, que já tem uns 10 anos, e o NutriRea 2, que tem alguns anos, mostrando que quando a gente lida com ofertas mais controladas, precocemente a nutrição enteral ou a nutrição parenteral tem o mesmo risco de complicação, não tem diferença em mortalidade ou infecção. Esse aqui é um artigo de 2001, quando a gente vai falar agora de pacientes cirúrgicos, né, que era o foco dessa conversa. Quando a gente está falando de pacientes que são cirúrgicos, a utilização de nutrição parenteral de uma maneira mais precoce em pacientes que não conseguem tolerar a dieta enteral mostrou uma redução da taxa de mortalidade em 30 dias, de mortalidade hospitalar e mortalidade dos pacientes. Em quem? Vamos lembrar de novo, pacientes com risco nutricional, utilizado aqui o Nutri-Score ou o IMC reduzido desses pacientes. Quando? Quando o paciente não consegue a nutrição enteral em até 48 horas. A utilização de nutrição parenteral mais precoce em pacientes de risco nutricional se traduziu em redução de mortalidade. Esse outro artigo de 2022, do JAMA, se randomizou também em pacientes que no terceiro dia de internação dentro da UTI, em pacientes com risco nutricional, também não são todos os pacientes, mas nesses pacientes que já tinham sinais de risco nutricional, aqueles que no terceiro dia não conseguiam tolerar nem 30% pela dieta enteral, eles foram randomizados para nutrição parenteral suplementar precoce ou tardiamente após o 7º dia. Dessa maneira, utilizando NRS maior do que 3 aqui, avaliando o tempo de internação, infecção dos pacientes e área do reto femoral. O que os autores encontraram foi que os pacientes que tiveram nutrição parenteral precocemente iniciada a partir do terceiro dia, quando não toleravam dieta enteral em pacientes de risco nutricional, se traduziu em melhora de complicações, em redução de complicações infecciosas. Dizendo então que eu preciso iniciar, que é benéfico o início da nutrição parenteral precoce em pacientes que não conseguem tolerar nutrição enteral em quantidade suficiente dentro da UTI. Vou trazer, sempre lembrar para vocês, situações de cautela no uso da nutrição parenteral, pacientes que estejam em estado hiperosmolar, hiperglicêmico, sódio elevado, potássio baixo, fósforo baixo, acidose metabólica, hiperclorêmica ou alcalose metabólica, pacientes que estão urêmicos. Esses pacientes a gente tem que ter mais cautela e pode ser prudente. Primeiro, corrigir esses distúrbios antes do início da nutrição parenteral para eles. Quando eu falava para vocês de iniciar mais cedo, mas não sendo mais agressivo, vejam assim que as recomendações hoje da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral estão
A Sociedade Europeia fala sempre muito no uso da calorimetria indireta, mas poucos lugares no mundo inteiro têm esse recurso de utilizar. Então, na verdade, senhoras e senhores, o que a gente acaba utilizando são as fórmulas de bolso. Então, a recomendação da nossa sociedade é que do primeiro até o terceiro dia, mais ou menos, ali de internação na UTI, a gente trabalhe com ofertas calóricas mais baixas, né? Na fase ali de 15 a 20 calorias por quilo, não ultrapassando esse valor nesses primeiros 3 dias. E ofertas proteicas mais baixas também. Então, até o terceiro dia, a gente tem procurado manter em ofertas até de 0,8 gramas por quilo por dia, tá? Progredindo isso só a partir do terceiro dia. Tá? Eu falei para vocês antes que eu tenho uma resposta metabólica de produção de energia, muitas vezes com disfunção de organelas e com disfunção daquela organela mitocôndria. Então, quando a gente muitas vezes tenta oferecer alimento demais de uma maneira tão precoce, os estudos publicados nos últimos 5, 6 anos têm nos mostrado que os pacientes não toleram isso, não se traduz em benefício a longo prazo de redução de qualidade de vida ou mortalidade dos pacientes. E que uma oferta proteica aumentada tão precocemente, né, ao longo do terceiro dia, nós temos o estudo EFFORT em pacientes de UTI, publicado há 3 anos atrás, inclusive sinalizando riscos de insuficiência renal para os pacientes. Né? Então, é uma mudança de a gente pensar nesses primeiros dias, ofertas proteico-calóricas baixas. A partir do terceiro, quarto dia, é que a gente vai começar a fazer essa progressão de oferta proteico-calórica em direção a em torno de 25 calorias por quilo, tá? E em torno de 1,2, 1,3 gramas por quilo por dia de proteína. Vou fazer a sugestão sempre de observem laboratorialmente como é que os pacientes estão tolerando isso, né? E voltando a conceitos bem antigos, né? De olhar para uma coisa chamada de relação entre ureia e creatinina disso. Quando as células começam a separar muito ureia de creatinina, claro, isso pode ser sangramento, pode ser hipovolemia, mas pode ser hipercatabolismo também. E isso pode estar marcando que o paciente não tolera a carga proteica que a gente está utilizando, e isso pode ser deletério. Na fase anabólica, quando os nossos pacientes estão no desmame, saindo da ventilação mecânica e indo embora, bom, agora, gente, aumentamos a oferta calórica e proteica para que esses pacientes possam buscar reabilitação deles. Mais ou menos dessa forma. Tá? Nos primeiros até 3 dias, 10, 15 calorias por quilo, ofertas proteicas não passando de 0,8. Quando a gente começa a reduzir vasopressores inotrópicos, é a hora de a gente fazer a progressão da oferta proteico-calórica e depois na fase de recuperação, tá? Saindo da ventilação mecânica, desmame, suspensão, desmame dos vasopressores, é a hora que a gente vai aumentar mais a oferta proteico-calórica. Quando a gente fala em dias, você sabe, o paciente não tem relógio, né? Ele não tem calendário. Então, é à beira do leito, olhar o resultado dos exames, tocar no paciente, ver o aquecimento, ver que as coisas estão melhorando, que nos guia que eu já posso seguir essa progressão. Vou só dar uma palavrinha para lembrar vocês de que a utilização de emulsões lipídicas com ômega 3 tem sido proposta em alguns estudos como capaz de reduzir tempo de internação e complicações infecciosas nos pacientes, fundamentalmente emulsões lipídicas que reduzam a carga de triglicerídeos de cadeia longa. Tá? E as recomendações têm sido essas, né, de que a gente pode utilizar emulsões lipídicas que contêm ômega 3, tá?
em pacientes que fazem uso de nutrição parenteral. Outras formulações imunomoduladoras, glutamina a gente já não utiliza mais, a literatura já diz que não trouxe o benefício que a gente antigamente esperava que isso pudesse vir a ter para os pacientes. Eu vou dar uma lembrada para vocês que eu preciso adicionar eletrólitos para os pacientes, e isso é importante, tá? Oligoelementos, micronutrientes, vitaminas e oligoelementos, eles fazem parte de uma nutrição completa. São tabelas, eu mesmo não sei esses números decorados, mas eu sei que a gente precisa iniciar isso. E já desde o início da terapia nutricional parenteral para os pacientes, porque muitos dos nossos pacientes, os tratamentos que a gente faz uso, levam os pacientes a ter deficiência. Pacientes em pós de cirurgia bariátrica, etilistas, doença inflamatória intestinal, tá? Pacientes com insuficiência renal crônica que fazem diálise têm muitas vezes deficiências de micronutrientes, assim como algumas terapêuticas que nós propomos. O uso de diuréticos, terapia renal substitutiva, circulação extracorpórea, hipervolemia iatrogênica, alguns medicamentos como timoglobulina pode reduzir B6, mas lembrar que esse tipo de cenário dos nossos pacientes pode levar eles a ter deficiências de micronutrientes, e eles são importantes coadjuvantes para um adequado metabolismo de todos os macronutrientes do nosso, que o nosso organismo vai vir a fazer uso, e a gente precisa estar atento com essa lembrança de fazer essas reposições. Alguns lugares eu não vou entrar nessa discussão, vão usar bolsas multicâmara ou nutrição parenteral manipulada, isso depende de cada hospital, da realidade de cada lugar. Não vejo que haja uma diferença assim, clinicamente significativa. Algumas pessoas vão defender fervorosamente uma ou outra. Eu acho que o importante é que o paciente receba nutrição completa e de acordo com a maneira que funciona melhor do ponto de vista logístico e financeiro para cada lugar, em cada pedacinho do nosso enorme país. Então, faz parte de um plano de cuidados e cada hospital tem que determinar quais são as políticas de prescrição. Só lembrar que as bolsas multicâmara não têm vitaminas e oligoelementos, então eu preciso adicionar de uma maneira extra isso. As bolsas manipuladas já podem ter isso adicionado dentro da bolsa. O que a gente faz quando a gente tem pacientes com catástrofes abdominais como essa aqui, que vocês estão vendo, que são fístulas? Eu aprendi a olhar o relatório cirúrgico, ver o que aconteceu, onde é que teve corte, onde é que teve costura, para entender da onde que veio essas fístulas. Conversar com o cirurgião, para saber de onde veio, o que ele mexeu. E, gente, pensar assim, conversar com o último cirurgião. Se o paciente foi operado 3, 4 vezes, o primeiro não sabe o que aconteceu depois. Às vezes é o mesmo, mas assim, procurar conversar com os cirurgiões para entender o que aconteceu ali dentro, da onde pode ser essas fístulas, o tamanho do intestino remanescente. Quando a gente vê fístulas, tem dois tipos de fístula. Obviamente que o mais comum são as fístulas enterocutâneas, em que a gente vê o vazamento, mas não vê a alça. Alguma das que eu mostrei ali é o que a gente chama de fístula enteroatmosférica. Eu vejo a alça ali na minha frente. Eu vou voltar aqui. Tá? Eu estou vendo a alça aqui na minha frente. Isso aqui não vai fechar. Tá? Isso aqui não vai fechar. Isso aqui é cirúrgico. O que nós podemos estar discutindo com a equipe cirúrgica é quando que isso vai ser feito. Porque isso aqui não fecha espontaneamente. Tá? Esse paciente vai precisar de terapia nutricional durante meses e meses, e a gente precisa se planejar para isso. Esse já é no centro da tela, um tipo de fístula que pode vir a fechar com o tratamento. Tá? Mas pensar que o líquido que
sai dali é líquido intestinal, e é um líquido rico em proteína. Então, eu preciso pensar em aumentar, na medida que o meu paciente está tolerando, progressivamente, a oferta proteica. Obviamente, são pacientes que têm alto risco de mortalidade, altíssimo risco de infecção. Tentar reintervir uma fístula, isso pode pensar em ser feito quando isso é de uma maneira mais precoce, mas fundamental em todos os mnemônicos que tratam de abordagem de fístula nos últimos 60 anos, fundamental, eu preciso controlar o débito da fístula, parar de contaminar a cavidade, tratar a infecção. Então, muitas vezes a intervenção precoce para isso não é para fechar a fístula, tá? Porque às vezes acaba causando mais lesão, mas para controlar a fonte disso, drenar abscessos, controlar a contaminação, a persistência da contaminação da cavidade. Depois de alguns dias, o abdômen fica congelado, e aí a gente não consegue mais mexer. E aí eu preciso garantir terapia nutricional para esses pacientes, eventualmente abordagens por radiointervenção ou cirúrgicas para controlar focos persistentes para isso. Sempre pensem em medir o débito da fístula. Fístulas de baixo débito, aquelas que drenam menos do que 500 ml em 24 horas, eventualmente elas podem ser manejadas com nutrição oral ou com nutrição enteral. Principalmente quando a gente consegue passar sonda além da fístula, em fístulas muito proximais, esôfago, estômago, duodeno, tá? Ou em fístulas muito distais, ilho distal e cólon. Fístulas do centro do delgado, geralmente os pacientes não conseguem muito tolerar, não tem esse mesmo benefício. Então, para eles, em geral, e quando as fístulas drenam muito, a gente acaba mantendo os pacientes em jejum, sem dieta oral enteral, e acaba mantendo eles com nutrição parenteral. Sempre muito importante o cuidado da pele dos pacientes, porque isso é importante, é muito desconfortável para eles. Tá? Eu, com alguma frequência, recomendo o uso de octreotide para tentar diminuir o débito da fístula desses pacientes e ter um controle melhor, mesmo que não aumente a taxa de fechamento da fístula, muitas vezes conseguir controlar o débito já é algo que é benéfico, para isso reduz as perdas. Então pensem aqui, se eu tenho uma fístula que drena mais do que 500 ml em 24 horas, eu preciso hidratar e já planejar o início da nutrição parenteral, tá? E manter a hidratação dos pacientes. Se as fístulas drenam menos do que 500 ml, eu posso pensar em dieta enteral, desde que eu alimente depois da fístula ou se a fístula ela é muito distal, cólon, delgado distal, ilho distal. Em alguns cenários, a gente tem pacientes que têm fístulas com várias bocas, às vezes tem 2 bocas, às vezes tem mais. Eu posso usar a própria fístula para conseguir alimentar. Não é isso, a gente não faz precocemente, mas faz depois que conhece a anatomia do intestino remanescente. Conversar com o cirurgião, entender o relatório cirúrgico, exames de imagem que consigam me determinar exatamente aonde essa fístula está dentro do trato gastrointestinal. E desde que eu tenha um tamanho do intestino remanescente adequado, que é mais do que 1 metro, 1,20 m de delgado. Então, eu posso alimentar os pacientes por ali. Repor eletrólitos é algo sempre importante. A quantidade de bicarbonato pode ser perdida também. Então, o controle dos eletrólitos, sódio, potássio, eles são importantes quando a gente sabe o tamanho, o sítio da fístula. Tá? Pacientes com fístulas têm uma necessidade calórica que ela é maior e uma necessidade proteica, principalmente, que vai ser
maior. As fístulas perdem aproximadamente uns 6 gramas de proteína para cada 500 ml. Então, se a fístula drena 1 litro, pensem que esses pacientes vão precisar receber pelo menos mais uns 12, 15 gramas de proteína ao longo do dia. Então, esses pacientes, a gente vai aumentar a oferta proteica monitorando laboratorialmente se o organismo dessa pessoa está tolerando. Então, eu vou repetir de novo: função hepática, relação entre ureia e creatinina desses pacientes. Esse é um mnemônico que eu uso muito para me guiar. Primeiro, eu preciso trabalhar a questão da sepse, controlar a sepse, terapia nutricional dos pacientes, cuidar da pele, conhecer a anatomia, ou seja, conversar com o cirurgião e enfiar contraste por todos os buracos para saber aonde está essa fístula e poder planejar terapia nutricional, por via oral, por via enteral ou através da própria fístula. Tempo para recuperação, muito tempo, 3 a 6 meses. E o planejar, reoperar para fechar as fístulas, tem que realmente esperar. Diminuir a inflamação abdominal, o paciente está melhor. Quando a gente diz que a albumina subiu, não é porque melhorou o estado nutricional, mas porque a inflamação diminuiu. A albumina marca a inflamação, é o espelho da proteína C reativa. E conhecer a anatomia é importante para o cirurgião planejar a tática cirúrgica que vai ser feita depois. Então, está aqui uma vez mais, né, o modelo do So Watts. Eu acho sempre que é muito importante, pensem nisso, conhecer a anatomia intestinal desses pacientes. A utilização de octreotide, de inibidor de bombas de próton, diminui o débito da fístula. O uso de loperamida pode reduzir o débito da fístula, não significa que ajuda a fechar. Isso ajuda, senhoras e senhores, isso ajuda a reduzir débito. Isso controla melhor eletrólitos e pele. Não significa que a fístula vai fechar de uma maneira mais precoce. O outro assunto que eu queria tocar com vocês é quando a gente tem esse tipo de situação, tá? Abdômen aberto, tá? Muitas vezes peritonite, trauma abdominal, síndrome de compartimento, quando a gente tem pacientes que o abdômen está assim e que não consegue ser fechado. Né? São os pacientes que têm peritôneostomias. Geralmente são feitas por peritonite, pancreatite, isquemia intestinal, síndrome de compartimento pós-operatório. Bom, precisou abrir porque tem síndrome de compartimento, porque não conseguiu fechar. O que a gente faz do ponto de vista nutricional, nutroterápico para esses pacientes? Aqui só para lembrar os tipos de curativo de Barker, né, feito com compressas e vácuo, a famigerada bolsa de Bogotá. Infelizmente, a gente vê isso cada vez menos, porque a incidência de complicações é muito maior. E nos hospitais que conseguem ter o vácuo, essa é uma melhor maneira de conseguir controlar a peritoneostomia, né? É a melhor maneira de fazer. Quando é que a gente pensa, como é que pensa em alimentar os pacientes? O que eu penso nisso? Primeiro, se eu tenho um intestino que não está conectado, eu tenho fístulas, o abdômen está aberto, tá? Eu nem vou pensar em nutrição enteral. Eu vou pensar em nutrição parenteral quando tão cedo esse paciente tenha estabilidade hemodinâmica, ressuscitei do choque. Vou iniciar mais precocemente, ainda que esse algoritmo fale em hiperproteica. Hoje a gente tem um entendimento que não vai ser hiperproteica no início, mas eu vou iniciar a nutrição parenteral mais cedo. Mais cedo é, talvez, provavelmente, no 3º dia, porque eu sei que ele não vai conseguir tolerar dieta enteral. Agora, se o paciente tem um intestino em continuidade, não tem fístula, eu posso, não é porque está aberto, porque tem um curativo a vácuo, que eu sou obrigado a utilizar a nutrição parenteral. Eu posso usar a nutrição enteral. Agora, no algoritmo está anotado ali, dia 4. Tolerou 60% do que precisa? Sim, mantém dieta enteral.
No dia 4, não tolerou 60% do que precisa, e esse é um dado importante. Converte, associa nutrição parenteral para suplementar a oferta calórica. Tá? São pacientes hipercatabólicos muito graves, em que, se eles não conseguirem manter a adequação da oferta proteico-calórica, isso vai se traduzir em mais desnutrição e piora dos desfechos desses pacientes. Eu ia abordar um pouco de intestino curto, mas a hora já está se avançando. Só lembrem sempre o que é intestino curto. Isso aqui é uma paciente que a gente teve com um volvo de sigmoide que levou à necrose do delgado e do cólon do paciente. Pacientes que têm menos de 2 metros de delgado têm intestino curto. Eles não vão conseguir absorver alimento direito. Aqui era a ostomia dessa pacientinha, acho que na época ela devia ter uns 19, 20 anos. Quem tem menos de 2 metros de delgado não vai conseguir tolerar a dieta de uma maneira adequada, vai levar tempo para se adaptar. Pensem em iniciar a nutrição parenteral de um modo mais precoce para esses pacientes. Tá? Então, a importância de saber quanto que ficou, não é quanto o cirurgião tirou, mas o quanto ficou de intestino, porque é com isso que a gente vai trabalhar para recuperar esses nossos pacientes. As minhas causas mais frequentes são complicações cirúrgicas, doenças de Crohn e doença vascular, tem aumentado complicação cirúrgica e diminuído doença de Crohn. Tá? Importante saber, quando o cirurgião reconstruiu o trânsito, como é que ele reconstruiu, e perguntem para ele, ficou a válvula ileocecal ou não? Se não ficou válvula ileocecal, ou se aquilo que está exteriorizado é diretamente o delgado, mais ainda eu preciso pensar em nutrição parenteral de uma maneira mais precoce. Porque esses pacientes vão ter mais má absorção, vão levar mais tempo para se reabilitar, precisarão de maior quantidade de delgado remanescente para isso. Então é importante a gente estar lembrando disso. Tá? Eu trouxe aqui sempre para lembrar que tudo que é muito é demais. Então, proteína demais, que antes a gente acabava utilizando, gordura demais, excesso de glicose, leva a complicações dos nossos pacientes, e hoje insuficiência renal. Eu diria algum tempo atrás de que, muito bem, vou dar comida, vou dar proteína, e depois, se precisar, eu coloco em diálise. A literatura até mais recente, nos últimos 4, 5 anos, tem dito para a gente que não é bem assim. Tá? Que o excesso de oferta proteica tão precoce pode levar à piora da insuficiência renal e piora dos desfechos dos pacientes. Não é só dialisar mais, é piora dos desfechos e não se traduz em melhora da reabilitação, na recuperação em tempo de internação ou redução de mortalidade dos pacientes. Tá? Manter a glicemia abaixo de 140 a 180. Só trazer aqui para vocês, sempre lembrar que hipertrigliceridemia em paciente de nutrição parenteral, o nível é acima de 400. Em geral, isso é hiperalimentação, tá? Excesso de glicose e não excesso de lipídio. Tá? Em geral, é comida demais e hipercatabolismo dos pacientes. Então, quando tem isso, eu reduzo a carga calórica dos pacientes. Se não for o suficiente, reduzir então a carga de lipídio, e penso na utilização de emulsões lipídicas alternativas que tenham ômega 3 ou óleo de oliva. Tá? A gente tem trabalhado hoje com a progressão nessa rampinha, ela é sempre mostrada em todos os congressos, tá? Que a gente vai fazer a progressão de uma maneira lenta, tentando atingir até o 3º dia ali de UTI, em torno de até 0,8 gramas por quilo, em torno de umas 15 calorias por quilo. A partir daí, meu paciente está melhorando, diminuindo droga vasoativa, as coisas estabilizaram. Bom, agora a gente progride. Estou saindo da ventilação mecânica. Tá? Reduzir desmame de droga vasoativa, de vasopressores de inotrópicos, saída da ventilação mecânica, aumenta a oferta. Tá? E lembrar
que os pacientes, depois disso, eles precisam se recuperar. Então, a gente não pode ficar desatento em relação às necessidades proteico-calóricas, sejam elas suplementadas por boca, por nutrição enteral mantida para garantir a adequação da oferta proteico-calórica, ou até mesmo com a utilização de nutrição parenteral de uma maneira suplementar, para garantir a adequação e na busca da reabilitação dos nossos pacientes. Tá? Eu vou encerrar por aqui e abrir para as perguntas e discussões, só para sempre vem essa pergunta, né? Quando é que começa o desmame da nutrição parenteral? Quando o paciente consegue comer por boca ou por sonda. Então, quando ele consegue comer por boca ou por sonda em torno de 600 a 800 calorias, agora é a hora que eu vou iniciar a redução da nutrição parenteral. Progrido uma maneira que aí eu reduzo a nutrição parenteral, até que a nutrição enteral ou oral, ou as duas associadas, atinja pelo menos acima de 60% das necessidades dos pacientes. Aí é o momento de suspender a nutrição parenteral dos pacientes. Acho que essa será a última coisa que eu tinha para comentar aqui. Eu deixo para vocês, então, agora, vou parar de compartilhar, e para que a gente possa responder a dúvidas, questionamentos que vocês têm. João, muito bom. Parabéns aí pela excelente apresentação, uma visão bem abrangente assim do tema, né? Que é muito hoje em dia, talvez assim com as equipes, né, de suporte nutricional, né, parenteral, enteral que tem nos hospitais, o intensivista, digamos assim, na rotina ele se afastou um pouco, né, de acompanhar de perto, né, a composição das dietas, as necessidades. Eu me lembro do tempo que a gente usava o Average Benedict, né, para fazer o cálculo, né, das necessidades e, a partir daí, multiplicava por algum fator, né, injúria, fator agressão, para ver o quanto. Mas eu queria te fazer uma pergunta para começar, enquanto o pessoal vai aquecendo aí. Tu falaste, né, da relação ureia-creatinina, e isso tem muito a ver assim também com a questão do quanto esse paciente precisa de proteína, né? Que eu acho que é fundamental nesse momento. Tu utiliza ainda a ureia urinária de 24 horas? Utilizo, Fernando. Eu utilizo sim, mas quando? Depois que eu já tenho uma situação estabilizada. Eu estabilizei o paciente, consegui alcançar o meu primeiro objetivo de meta proteico-calórica. Eu preciso adequar proteína? Sim. Quando eu disse que a progressão muito rápida da oferta proteica não tem se traduzido nos estudos em melhora do desfecho dos pacientes lá na frente. Então, eu tenho que fazer isso progressivamente e aumentando essa oferta. Depois que eu conseguir a estabilização do paciente, sim, acomodei, alcancei a minha meta. Sim, eu vou fazer balanço nitrogenado deles. Vou coletar a urina de 24 horas e vou fazer o balanço nitrogenado. O balanço nitrogenado vai me dar uma ideia da intensidade do catabolismo proteico. Isso vai me dizer, vai me guiar se eu estou oferecendo proteína em quantidade suficiente ou não. Se o balanço nitrogenado estiver negativo, eu vou buscar aumentar a oferta proteica. Para os não iniciados, né, não façam isso em pacientes que estão dialisando, que estão com perda de função renal, que estão usando diurético, porque o resultado fica falsamente alterado. Eu vou aumentar, então, a oferta proteica desses pacientes. Mas vou aumentar junto a oferta calórica, porque não adianta só dar proteína para as pessoas. Eu preciso aumentar essas duas coisas, elas precisam caminhar juntas e de uma maneira proporcional. Não é só dar proteína para as pessoas. Eu vou aumentar a oferta proteica, mas eu vou aumentar o que eu estou oferecendo também
de calorias não proteicas, como carboidrato ou como lipídio para esses pacientes. Vou aumentar essas duas coisas. Já me perguntaram também, assim, tá, mas o balanço veio positivo. Eu vou diminuir a oferta proteica? Não, eu não vou diminuir a oferta proteica, mas aí eu vou voltar para o laboratório. Eu preciso saber se essa oferta proteica que eu estou oferecendo, o paciente está tolerando. Se ele tiver com uma ureia muito alta, desproporcional à creatinina, talvez ele não esteja tolerando essa oferta proteica. Então eu posso usar isso em conjunto. Respondido, doutor Fernando? Não, não, perfeito. E uma coisa assim, quando tu começa, por exemplo, numa catástrofe dessas, e dá para começar com o suporte nutricional, vai ter que ser parenteral. A relação caloria-nitrogênio, tu usa abaixo de 150, 120, como é que tu faz? 100. 100. 100? 100. Eventualmente eu vou baixar em pacientes muito hipercatabólicos até 80. Mas é Isso pensando que é nessa adaptativa, né? relação, que quando eu vou aumentar a oferta proteica, eu vou aumentar a oferta calórica junto. Eu vou pensar em relações 120, 150, quando meu paciente já está na fase realmente estou saindo da UTI, Sim. sabe? Estou saindo da UTI. Tem uma pergunta aqui da Andressa. Se tu usa Oligotract ou Advent como oligoelemento, porque o Oligotract não tem selênio, mas os hospitais não compram o Advent pelo custo. Sim. O Odavem, como ela perguntou, ele é mais completo, tá? Então, ele é mais completo, ele é melhor, tá? Eu uso, em geral, depende de onde eu estou trabalhando. Se eu puder usar a Adavem, eu vou usar a Adavem, porque é mais completo. Se não, eu uso o Oligotrate. Eu não me lembro do nome da pessoa que fez a pergunta. Andressa, Andressa, só pensa que o Oligotrate não usa 2 ml, mas usa 1,5 ml. Com 2 ml, a quantidade de manganês fica muito grande. E existem relatos de impregnação neurológica pelo manganês. Então, quando eu uso oligotrate, eu uso 1,5 ml. Mas pensa sempre que que eu preciso para a nutrição completa usar oligoelementos. Eu estou vendo aqui no chat que ela fez uma pergunta também, o sim. Frutovitan ou o Cerne 12? Cerne 12. Muito bom. Não, mas faça as suas perguntas todas, Andressa. Parabéns, Estamos aqui para conversar. parabéns aí, João. Acho que foi uma boa revisão. Deixa eu fazer uma pergunta, João. Nessas algumas décadas fazendo isso, eu vou te pedir agora, por uma licença poética, de você citar os três mais importantes avanços, especificamente da terapia nutricional parenteral, ao longo dessas últimas décadas, na tua opinião. Tá, deixa eu organizar o pensamento aqui um pouquinho, doutor Ederlon. Acho que um grande avanço que a gente teve, quando eu comecei a fazer nutrição parenteral, isso tem entre 25 e 30 anos, a nutrição parenteral era uma árvore de Natal. A gente pendurava um monte de coisa na bolsa, era algo difícil de fazer. Então a gente usava muito pouco e acho que usava com caloria demais. Acho que esse é um outro avanço. Era muito complexo fazer a nutrição parenteral. Fazia lipídio 2 vezes, 3 vezes por semana, fazia nos frascos de vidro. Isso tornava tão e tão difícil que a gente acaba não usando muito menos do que deveria. Eu acho que um grande avanço que a gente tem é ter desenvolvido tanto as bolsas multicâmera quanto o uso da nutrição parenteral 3 em 1.
que é com os misturadores, e a gente coloca tudo dentro da bolsa. Então, isso facilita muito. Eu acho que esse é um grande avanço, sabe? Acho que esse é um avanço de facilitar muito. Eu acho que um outro grande avanço que a gente teve em relação a isso é não usar mais equações, como o Dr. Fernando falou, de Harris-Benedict, que davam a uma oferta proteico-calórica muito grande para os pacientes. A gente oferecia caloria demais para ele. Acho que entender um pouquinho mais do metabolismo dos nossos pacientes, de entender que um organismo criticamente enfermo, ele não tolera tudo aquilo que a gente quer. Quando a gente vai ler, assim, vai ver, por exemplo, eu, às vezes digo para os residentes, olha, o paciente que tem insuficiência renal, que o rim que parou de funcionar, se você abrir esse paciente e tirar, o rim não está preto isquêmico, o fígado não está preto. Eles pararam de funcionar e isso é uma maneira de proteção do organismo. Então, eu oferecer demais neste momento, a pessoa não tolera. Eu acho que esse é um outro avanço que a gente teve. Entender que tem momentos para oferecer um pouco menos no início, porque o organismo está tentando se defender e tentando sobreviver, e depois um pouco mais. Tá? Algumas pessoas, como um amigo meu do Uruguai diz, assim como a gente faz hipercapnia permissiva, talvez eu tenha que fazer má nutrição permissiva. Não é o que eu queria, mas aquilo que o organismo tolera. E talvez o outro avanço que a gente tem em relação a isso são as emulsões lipídicas alternativas. Tá? Sair só do óleo de soja que a gente utilizava para as utilizações com triglicerídeos de cadeia média, e hoje ainda reduzindo isso e tentando que o paciente possa tolerar um pouco melhor. Acho que esses seriam os 3 avanços que eu vou dizer. Ô, João, o Fernando comentou do distanciamento que o intensivista acaba tendo da terapia nutricional, mas o intensivista também não pode se furtar de monitorizar esse paciente que está sob cuidado dele. Você diria que o fósforo é o grande esquecido que o intensivista não poderia esquecer quando está acompanhando esse paciente? Sim, é o íon esquecido. Então, eu acho que a gente precisa lembrar disso. Tá? Eu era residente quando um preceptor meu me chamou a atenção em relação a isso. Acho que a gente precisa porque ele marca o que a gente chama de síndrome de realimentação. Mas qual é a importância? Assim, não é dar um nome de uma síndrome, tá? É porque os pacientes que fazem hipofosfatemia terão prognósticos que são piores, tá? E para poder sair do ventilador depois, para poder se mexer, eu tenho que ter acoplamento muscular. E se eu não tiver fósforo adequado, magnésio adequado, potássio adequado, ele não vai sair do ventilador, porque ele vai ter fraqueza. Isso desenvolve também rabdomiólise nos pacientes. Então, disso, e para as pessoas que estão aí, quando eu suspeito que os pacientes tenham alto risco nutricional, gente, eu prescrevo tiamina precocemente. Não intoxica, eu vou dizer aqui que vai sair na companhia de saneamento, vai sair pelo xixi do paciente, a dose mais alta. Muito bom. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. A Andressa está perguntando aqui, não tem calorímetro em nenhum hospital, ela é de Rondônia. Ela diz que sempre usa regra de bolso. Sim, a regra de bolso é a fórmula em caloria por quilo, tá? Que é o que a gente mais utiliza hoje e está em muitas das recomendações que a gente tem. Só lembre, eu não tenho um nome da pessoa que fez, aqui talvez seja a mesma Andressa, tá? De você pensar nas fases do teu doente. Então, a regra de bolso, ela vai começar com um número, como eu mostrei, o paciente vai melhorar. Então, assim, aí, gente, é esfregar um umbigo na beira da cama. Esteja do lado do teu paciente. Toca nele, vê como é que as coisas estão indo. Tá? Olhar o laboratório.
Os nutricionistas, eu penso que eles precisam se apropriar de aprender a olhar o laboratório e conversar com o intensivista que está ali, para que lado que as coisas estão caminhando, para que a fórmula de bolso, a regrinha de bolso, a gente vá fazendo ajustes ao longo do tempo de internação do paciente. E pensar sempre, olha, lá na reabilitação, está saindo da UTI. Esses pacientes precisam continuar se alimentando bem para a sua recuperação. Muito bom. Alguma pergunta a mais? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Bom, João, muito obrigado aí pela excelentes comentários, né, por nos tirar essas dúvidas e até uma próxima aí. Obrigado, João. Um grande abraço. Prazer reencontrar o senhor. Nos encontramos há 2 semanas em Santa Maria, encontrar de novo o doutor Aderlon, o doutor Ciro Mendes, que eu estou vendo ali. Tá? Então, sempre um prazer encontrar e participar dessa reunião, sempre à disposição. Grande abraço, João. Abraço, tchau, tchau. Até mais, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Ótima noite.